Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira e é um prazer ter você aqui comigo. Nós vamos falar hoje sobre TDAH. TDAH infantil tem cura? Quais são possíveis tratamentos para o TDAH? Então, antes de começarmos, eu quero que você se inscreva no meu canal e já vá curtindo esse vídeo, indicando para as pessoas que você achar que pode ajudar alguma coisa. Então, existem os tratamentos ordinários e os tratamentos não ordinários, ou seja, alternativos. Os tratamentos ordinários, eles passam por um diagnóstico. O diagnóstico do TDAH, que é feito por exames, sobretudo exames neurológicos, que vão constatar a presença ou não, ou a presença muito alta ou baixa de alguns neurotransmissores que vão indicar, inclusive, alguns comprometimentos, mesmo que suaves, de alguns órgãos e glândulas do nosso corpo, sobretudo no nosso cérebro. Órgãos como o núcleo accumbens, órgãos como a amígdala cerebral e órgãos como o hipocampo. É super importante porque esses órgãos fazem a gestão da memória, fazem também a gestão e ativação de alguns neurotransmissores importantes, como a ativação de adrenalina, ativação de cortisol e a inibição dos mesmos. Ou seja, eles são órgãos comunicadores. Comunicadores significa, eles dizem que o corpo está passando por um processo em que precisam ser ativados alguns neurotransmissores para a defesa, para a ação, para o movimento ou para a quietude, para a paz. Tudo isso tem a ver com o TDAH, porque alguns desses neurotransmissores estão em muita quantidade em crianças, jovens e adultos com TDAH. E outros que deveriam estar em abundância, tipo a serotonina, dopamina, a endorfina, inclusive a ocitocina, muitas vezes eles estão abaixo. E isso vai acarretando uma subutilização, inclusive uma submaturação desses órgãos em questão. Então nós percebemos que existe sim uma alteração físico-química no corpo, e essa alteração ela vai sendo inclusive mapeada por meio de alguns exames químicos ou exames de imagens. Agora a pergunta é: e qual tratamento pode ser feito? Bem, no primeiro momento nós podemos falar de algumas medicações que elas podem alterar um pouco essa química do corpo. A pergunta que vem por trás disso é: essa alteração ela é resolutiva no processo do TDAH? Vale muito a pena nós entendermos que o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno. Essas químicas elas são capazes de alterar um quadro de TDAH? Não. Essas químicas são capazes de fazer uma ligeira alteração no quadro químico, ok? Podendo amenizar aquele quadro de transtorno interno, de modo que algumas crianças, jovens podem apresentar ou não uma melhora nos seus comportamentos de irritabilidade, nos seus comportamentos de déficit de atenção. Eu digo pode melhorar ou não, porque há casos em que a administração de alguns medicamentos ele dá certo, em outros casos ele tem efeitos muito contrários, né? Ele ativa muito mais, potencializa e traz problemas. Ora, TDAH infantil tem cura? Eu terminei de apresentar para vocês um quadro que é um quadro mais médico, ok? Um quadro que trabalha com a posologia, com medicações inclusive que são fortes, muitas delas são inclusive de tarja preta, ok? Esse é o tratamento ordinário, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre um tratamento alternativo. Então, para quem me acompanha nas redes, para quem me acompanha no YouTube, eu busco trazer claramente a compreensão do TDAH, antes de tudo, não enquanto doença e sobretudo enquanto transtorno,
mas como um transtorno a partir de uma causa. O nosso corpo é extremamente inteligente, então por que o nosso corpo vai se rebelar contra a nossa natureza, criando déficit de atenção quando nós precisamos ter atenção? Isso só é possível nós compreendermos quando nós entendermos que o corpo é inteligente e que ele está buscando alguma ação em vista da nossa proteção. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que nós somos programados para a sobrevivência e para a proteção, para estarmos protegidos, para a defesa. Então, tudo aquilo que nos gerar proteção, segurança em vista da sobrevivência, ok, está dentro da lógica da nossa programação corporal. Gente, isso aqui não é mistério nenhum, porque todos os animais também funcionaram assim. A diferença entre nós e os animais é que nós conseguimos desenvolver uma estrutura cerebral que nos trouxe uma capacidade cognitiva, e essa capacidade cognitiva ela está aliada à nossa estrutura corporal para nos defender, para que nós possamos encontrar soluções inteligentes e hábeis de nos manter vivos. Até aqui, tudo ok. Quando você me diz TDAH tem cura, ora, se para o TDAH tem cura e nós estamos falando de um transtorno de déficit de atenção, eu vou responder, é possível. É possível nós alterarmos um quadro de déficit de atenção? É possível. É possível nós alterarmos um quadro de impulsividade? É possível. É possível nós alterarmos um quadro de irritabilidade, de excesso de energia, que nós acabamos chamando de hiperatividade? É possível. Mas vamos primeiro tratar das bases de tudo isso, ok? Porque se o meu comportamento melhora e se eu começo a me perceber mais concentrado e menos distraído, ok? Eu começo a perceber que eu tenho que melhoras no TDAH. Tudo bem até aqui? É super importante nós entendermos que o ser humano ele é pautado a partir do seu ambiente. Nós somos seres adaptativos, o ambiente tem muito poder sobre nós. Só que existe um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno é o nosso ambiente orgânico, é o nosso ambiente corporal, é o ambiente em que nós concentramos uma série de coisas, químicas, informações, dados, que nos protegem do ambiente externo. Então, muitas vezes nós acreditamos que é o ambiente externo que altera o meu ambiente interno. Como assim, Fabrício? Muitas vezes a gente acredita que são coisas fora de nós que fazem com que a gente fique mal. E nem sempre é assim. Há muitas controvérsias sobre isso, porque o ambiente externo ele pode ser condicionado pelo ambiente interno. O que eu quero dizer com isso? Só para você entender um exemplo. Uma pessoa insegura, ela vai enxergar o mundo a partir de uma insegurança. Então ela vai olhar coisas que às vezes uma pessoa segura olha de uma forma diferente. Ela vai dizer assim, nossa, aquilo ali. E outra pessoa do lado dela vai dizer, sério? Você está vendo problema nisso? Então, isso está muito correlacionado com o TDAH, porque o TDAH é um processo defensivo, é um processo em que o corpo ele atingiu um nível de autodefesa maior do que os níveis considerados normais e equilibrados. Então, a pessoa com TDAH, ela tem uma percepção do mundo, mesmo que ela não tenha consciência, como por exemplo uma criança não tem consciência disso, mas ela tem percepção do mundo como se o mundo tivesse um quê de uma ameaça a ela. Por isso, a maior parte das pessoas com TDAH vão ter inseguranças, vão ter timidez e um quadro de responsividade social forte, intenso, agressivo. O que significa hiperatividade? Significa muita energia. Muita energia é muita capacidade de lutar. É muita capacidade de se defender, é muita capacidade, inclusive, de fugir de situações
adversas, ok? Então, respondendo à pergunta, o TDAH infantil tem cura? Eu acredito piamente que sim, é isso que eu tenho visto no dia a dia aqui no meu consultório, aqui no IBSP, em Brasília, e nós temos visto algumas alterações nesses quadros. Porque veja bem, olha que curioso, se nós conseguirmos alterar esse ambiente interno, eu consigo ter uma percepção diferente do ambiente externo. E veja bem, toda sensação interna, ou seja, todo o meu ambiente interno, ele é acompanhado de uma química. Então, se eu estou me sentindo, olha só, sensação de insegurança, por exemplo. A sensação de insegurança, ela me traz a necessidade de me proteger. Então, ela vai acionar uma química, que seria, no caso, ou uma noradrenalina, ou uma adrenalina, ou um cortisol, que é uma química de defesa. Esse é o padrão de uma criança com TDAH. Ela é defensiva, ela é reativa. Mas então toda sensação ela é acompanhada de uma química específica, porque essa química, que são os neurotransmissores, são os comunicantes internos. Ok? Essa química, por sua vez, ela ativa certos comportamentos agressivos, comportamentos impulsivos, comportamentos de alerta, de luta, ok? Por sua vez, a sensação e a química são estruturas energéticas, porque o corpo se comunica por essas energias. E essas energias são elas que ativam os quadros no nosso ser, e essas comunicações ativam comportamentos. Eu desenvolvi, alguns anos atrás, a partir de muitos estudos e descobertas, um método por meio do qual nós conseguimos alterar essas sensações internas, conseguimos alterar essa energia interna, conseguimos alterar esse ambiente interno. E o curioso é que quando nós alteramos a energia interna e alteramos a sensação, nós também conseguimos alterar a química interna. Ok? E na nossa percepção clínica, quando acontece esse fenômeno desse esvaziamento sensorial, acontece a transformação química e acontece também a alteração dos comportamentos. Só para te dar um exemplo, uma situação que anteriormente gerava numa pessoa sem fazer essa alteração interna, que gerava muita raiva, de repente, depois desse processo que eu chamo método Phobos, ok? Dessa eliminação energética, a pessoa ela simplesmente passa pela mesma situação e não consegue mais ter as mesmas reações ao ambiente externo, ou seja, o ambiente interno mudou e com isso a percepção do ambiente externo, e com isso as reações, e com isso a química, e com isso os neurotransmissores, e com isso os comportamentos, todos eles mudam. Fabrício, essa é a cura do TDAH. Eu não vou dizer que é a cura do TDAH, sobretudo porque eu percebo que o TDAH não é uma doença para ser curada. O que eu vejo é a cura de alguns desequilíbrios, ou melhor, não a cura, é o ajuste de alguns desequilíbrios comportamentais, sensoriais e físico e neuroquímicos. Vai fazer então com que essa pessoa ou essa criança ela não tenha mais a estrutura de antes. E à medida que nós vamos entendendo o que ela sente, diagnosticando, encontrando a raiz e dirimindo alguns nós presentes, alguns bloqueios presentes dentro dela que foram oriundos de traumas, de dores, de sensações ruins, inclusive de quadros hereditários, né, herdados do pai e da mãe, nós vamos conseguindo trazer um processo de homeostase corporal, ou seja, um processo de equilíbrio neurosensorial e neuroquímico. Isso nós já podemos ver em várias sensações. Por isso, o TDAH ele vai evidenciando o quê?
um processo de descontinuação, de descontinuidade, e essa criança, esse jovem, esse adolescente vai entrando num processo de pacificação. Agora, o curioso é: Fabrício, esse processo ele é perfeito? Eu vou responder a seguinte questão: quanto mais a pessoa vai vivendo a vida, ou seja, quanto mais anos ela vai vivendo sem fazer essa alteração do ambiente interno e sem fazer a alteração das suas sensações e da sua estrutura química, neuroquímica, ok? Mais o corpo vai aprendendo a viver dentro dessa realidade e menos vai sendo hábil a se desvencilhar disso, porque nós temos uma estrutura corporal, né, e cerebral muito plástica. Então, o nosso cérebro é muito plástico, mas quando você vai passando muitos anos, isso vai se tornando então uma realidade já incorporada e não mutável. Você concorda comigo que o cérebro vai ter que construir, se reconstruir completamente? E ele não vai conseguir mais restabelecer o todo, mas algumas estruturas com certeza vão melhorar. Por isso, eu diria que quanto mais cedo nós conseguimos trabalhar com jovens e com crianças, mais resultados nós conseguimos para fazer com que o cérebro infantil, que é extremamente plástico, inclusive ainda está no processo de constituição, ele se rejuvenesça, ou seja, ele se reequilibre e tenha um quadro de retorno às atividades com toda a normalidade, como qualquer uma outra criança possui. Ou seja, é possível, e quanto mais cedo for realizado, melhor. Espero que você tenha gostado de tudo isso aqui, e nos nossos outros vídeos nós vamos falar sobre várias outras coisas super importantes e necessárias para que você, pai e mãe, possa ajudar os seus filhos na melhor maneira possível. E se você gostou, como eu falei, dá um like aí e compartilha esse vídeo com todos aqueles que você perceber que precisam dessa ajuda. Um grande abraço e até a próxima.